Olá, meu amigo analista de licitação. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar um pouquinho mais como que você pode cobrar pelos seus serviços, que a gente costuma chamar de representação, também chamam de assessoria, de consultoria. É que na realidade, como é que funciona? O analista de licitação, então, que é o fornecedor, aquele que vai vender produtos e serviços para o governo, ele pode atuar de várias formas no mercado, tá? Uma dessas formas é o que a gente chama de forma terceirizada. Então, é quando, por exemplo, eu tenho aqui na minha rua uma empresa aqui de peças. E eu estou passando ali, o dono da empresa ele quer participar de licitações, mas ele não quer contratar um funcionário pelo regime da CLT e nem ele quer se preparar para participar, porque, enfim, ele não tem tempo ou não tem vontade de fazer essa preparação, acha muito difícil, tem medo. Então, o que ele prefere? Ele prefere contratar uma pessoa que vai lá e faça o trabalho para ele, participe da licitação para ele, procure a licitação para ele, vá participar da licitação para ele, enfim. Isso que a gente chama de terceirizar o serviço do analista de licitação. Então, você que é um analista de licitação, muitas vezes você vai poder oferecer o seu serviço dessa forma, que é uma forma terceirizada, é uma forma autônoma de trabalhar, ou até de freelancer, que a gente pode chamar, onde você participa das licitações até você formar uma cartela de clientes. Então, você vai ter uma cartela de clientes, onde você vai ter esses clientes, você vai participar das licitações para esses clientes. E como é que funciona? Então, como é que você cobra? O pessoal tem muita dificuldade de entender como que eu vou cobrar, como é que funciona. Então, primeiro que eu quero falar para vocês é que não existe uma regra. Eu estou passando aqui para vocês um pouco da minha experiência e do como o mercado costuma trabalhar. Mas isso aqui vai mudar também na medida do que você tem para oferecer, do quanto você é capacitado, a sua formação em analista de licitação, tudo isso vai mudar. Quanto que você despendeu de tempo, né, numa formação, numa certificação de um analista de licitação, quanto tempo que você tem no mercado, tudo isso é uma somatória, porque, claro, quando a gente está começando, vou começar a trabalhar agora, quando eu comecei a prestar consultoria e assessoria, eu cobrava um valor muito mais baixo do que o valor que eu cobro depois que eu já tinha todo o arcabouço, né? Então, isso vai alterando, por isso que eu não vou falar aqui com você sobre valores especificamente, porque isso vai depender muito do tipo da licitação, do trabalho que vai dar, quantas horas que eu vou ter que depender do meu trabalho técnico para me preparar para aquela licitação, para preparar as propostas, os documentos, para participar, para analisar. Então, isso depende, o valor depende muito qual é a complexidade daquela licitação. Uma licitação simples é uma licitação complexa que vai me demandar um tempo muito maior de estudo, de análise, tudo isso influencia no valor. Então, o valor a gente vai cobrir no caso a caso, mas aqui eu vou te passar aqui algumas formas que você vai trabalhar. E é claro, no começo da carreira, a gente vai cobrando menos e conforme a gente vai conseguindo resultados para os nossos clientes, a gente vai aumentando o nosso valor na participação, tá? Qual que é a possibilidade, então, de você cobrar por esses serviços? Um valor fixo por participação. O que isso significa? Olha, independentemente de eu ganhar a licitação para você ou não, eu vou te cobrar aqui, ó, esse valor. Por quê? Porque o que você tem que considerar aqui? Que quando você vai participar de uma licitação, você vai ter que analisar o edital, ler o edital. Muitas vezes, né, a pessoa te procura, a empresa te procura, ela já tem uma licitação que ela quer participar. E muitas outras vezes não. Ela quer entrar no mercado, mas ela quer que você busque as licitações para elas. Então, isso também influencia nesse seu cliente. Se ele vai ser o cliente pontual, uma única vez que você vai prestar aquele trabalho, ele vai embora, ou ser um cliente que ele vai voltar várias vezes, ele pode até se tornar um cliente mensalista, que eu já vou falar para você como é que funciona isso aqui, tá? Então, você cobra um valor fixo, um valor X, levando em conta o seu trabalho para analisar o edital, para preparar as propostas, para preparar a documentação. Tem empresa, e às vezes a empresa de repente já participa de licitações, que ela tem a documentação tudo em dia, fácil, ela manda para você. Outras não tem nada, você vai ter que ir atrás, vai ter que pegar todas as certidões, vai ter que pegar todos os documentos, vai ter que ir atrás, pesquisar. Então, isso é um tempo que você tem que despender e vai
também influenciar no preço que você vai cobrar, tá? O tanto de tempo que você vai ter que se empenhar naquele trabalho. E também se a licitação é eletrônica ou presencial. Por quê? Porque se for eletrônica, você tem o trabalho sim, mas você participa aí do local que você está. Se é uma licitação presencial, você tem que se deslocar. Então aí você também tem que colocar uma planilha, uma tabelinha, onde você precisa considerar valor para o seu deslocamento, quanto que vai ficar para eu me deslocar daqui, de onde eu estou, até o local onde vai ocorrer a licitação. Ah, não, é aqui na minha cidade mesmo. Só muda uma cidade aqui do lado, né? Vou de carro, vou de Uber, ou então é em outro estado, vou ter que pegar avião. Então, a gente tem que contabilizar o translado, você ir até o local, a gente tem que contabilizar hospedagem, se for uma licitação presencial e você tiver que dormir lá no local. Então, tudo isso você vai ter que combinar previamente com o seu cliente por contrato, para não ter problema depois na questão do pagamento, porque muitas vezes o custo de translado e de hospedagem, muitas vezes ele vai variar de acordo com a licitação, né? Tem pregão que a gente vai lá, ele começa, pregão presencial, ele começa no mesmo dia, termina no mesmo dia, acabou. Outros pregões não, eles são suspensos e muitas vezes são remarcados para uma outra data, e você vai ter que voltar. Se for licitação da Lei 8666 também, né? Suspenso e remarcado para uma outra data, você vai ter que voltar um outro dia. Então isso pesa no peso. E aí o pregão eletrônico ele já sai na frente, né? O pregão eletrônico ele já sai na frente, porque a gente não tem a questão do translado e não tem a questão da hospedagem, tá? Então, primeiro, a gente tem que colocar um valor fixo por participação, mais os custos que você terá, e aí você vai ter que combinar com o seu cliente, se for necessário translado, se for necessário hospedagem, se for necessário refeição, e isso você vai ter que também contabilizar na sua planilha e vai ter que repassar, obviamente, para o seu cliente esses custos, tá? E se for pregão eletrônico, você não precisa se preocupar. E hoje, 99% das licitações são por pregão eletrônico, então não tem tanta essa preocupação. Fica mais fácil da gente conseguir fazer uma tabela de preços, tá? Outra forma de trabalhar. Você vai simplesmente cobrar um percentual caso você ganhe a licitação. Então, esse segundo caso aqui, ó, você não cobra um valor fixo por participação. Você fala assim, eu não vou te cobrar nada, mas se você ganhar, se eu ganhar a licitação para você, você vai me pagar 5% do valor do contrato. Você vai me pagar 3%, 7%. E aí, o que você tem que saber em relação a essa segunda opção aqui? Que essa aqui é a maneira de quem está começando. Se você ainda nunca trabalhou, você vai começar, essa aqui é a maneira. Eu comecei assim, tá? Então, todo mundo que vem me consultar, que ainda não participa da licitação e vai, né, já se preparou e vai começar a participar, esse aqui é o campo de batalha mesmo. Então, é um modo de você já entrar no mercado, porque o seu cliente não tem nada a perder, né? Você não vai cobrar para ele custos por participação, você só vai cobrar sobre o resultado. Se você ganhar, você cobra. Se você não ganhar, você não cobra nada. É bem legal, bem interessante para utilizar no pregão eletrônico, né? Porque no pregão eletrônico a gente não tem esses custos de translado, de estadia, de nada. E você corre um risco maior. Aqui é óbvio, porque você vai ter que despender o seu tempo para analisar o edital, para colocar documentos, propostas. E somente se você ganhar a licitação que você vai receber esse percentual, tá? Então, isso daqui é realmente para quem está começando, é uma opção. E principalmente quando também, por exemplo, você tem empresa, você vai começar e você tem empresas aí do seu primo, do seu marido, do seu irmão, não sei, do seu cunhado, é bem interessante você propor para ele essa forma aqui, porque aí você começa a participar, começa a ganhar as licitações, começa a entrar dinheiro e aí você logo vai partir para o próximo aqui, para o terceiro, tá? O terceiro. Então, para quem está começando, isso aqui é bem interessante. Terceira forma, você vai juntar as duas primeiras, tá? E aqui, realmente, depois que você já tiver uma segurança no mercado, essa é a melhor forma de trabalho. Por quê? Porque você vai cobrar um valor fixo por participação, mas se ganhar um percentual sobre esse êxito. E por que isso é interessante? Porque o que pode acontecer? Você, como analista, você não pode ser inabilitado. Por quê? Porque o documento é responsabilidade sua. Você tem que saber quais são os documentos que o edital pediu e não se confundir. Então, por isso que é importante você que está fazendo aqui o curso completo de formação de analistas masters da Viana, que vai receber a sua certificação oficial.
Nesse curso, no módulo 4, eu te preparo 100% a respeito de toda a documentação para você não cometer erro nenhum. Você vai saber exatamente qual documento que você tem que coletar, aonde que você encontra esse documento. Então, no meu módulo 4 do curso completo, você vira um expert em documentação, a ponto que você jamais vai ser inabilitado. Se você passar por essa etapa 4, prestar atenção nas aulas, você sabe exatamente quais documentos que você tem que pegar, aonde você consegue esses documentos, para você não ser inabilitado jamais. Porque se a empresa for inabilitada, a culpa é do analista, porque você errou no momento de juntar a documentação. Então, esse é um erro que você não pode cometer, tá? Então, o módulo 4 vai garantir que você não cometa nenhum erro na parte de documentos, tá? Lembrando que documentos é responsável pela habilitação. Então, você não vai ser inabilitado passando pelo módulo 4 do curso, tá? Curso completo de formação de analistas master em licitação da Aviana com certificação oficial. Esse módulo 4 vai te preparar. Você não pode ser inabilitado. Porém, o que acontece com a proposta? Você também não pode ser desclassificado por esquecimento. Por exemplo, esquece de colocar um dado que o edital pediu. Isso seria um erro técnico do analista, mas pode ser que você seja desclassificado por causa de preço. Quer dizer, o preço dessa empresa que você está representando é um preço muito alto e o cara não quis negociar, o cara não quis nem saber de diminuir o valor dele. De repente, os concorrentes estão com preço muito baixo. Então, quando você é desclassificado pelo preço ser alto, isso aqui não é culpa do analista. Isso é um problema da empresa que precisa conseguir chegar em valores melhores, né, para essa atuação, conseguir fornecedores melhores para atuar aqui no preço dele, tá? Então, se você é desclassificado por preço, não é culpa sua, é o preço que a empresa te passou e que você vai ter que seguir o preço que ele te deu, né? Eu posso chegar na negociação até esse valor aqui, não pode ser menos que isso. Então, ok, fui desclassificado por preço, a culpa não é um erro do analista. E aí, se isso acontece, se você é desclassificado por preço e você cobrou, né, e você adotou essa segunda forma aqui, ó, você acaba se dando mal, porque você teve todo o trabalho de participar e por causa do preço você não vai conseguir ganhar. Então, por isso que aqui é mais para começo de carreira mesmo, tá? Depois que você já participou de algumas licitações, já tem um pouquinho de experiência, já está formado, já tem a sua formação em analista, você vem para o terceiro, que é cobrar um valor fixo mais um percentual caso ganhe. Por quê? Porque se você foi lá e perdeu por causa do preço, que a empresa não conseguiu te dar um preço bom para aquela competição, tudo bem, você ganhou o seu valor fixo por participação, não foi nada perdido, você participou e daí você vai assentar, vai tentar alinhar com o empresário para ver aonde que consegue enxugar o valor para as próximas licitações conseguir preços melhores, tá? E não esquecendo que muitas vezes, isso eu já falei em vários vídeos, né? A gente tem que lembrar também que às vezes os meus concorrentes estão com preços muito baixos e se for proposta camuflada, aí é o analista que tem que estar de olho. Ah, professora, o que é a proposta camuflada? É aquela proposta que de repente não traz o mínimo que o edital exigiu na parte de proposta. Ele está trazendo menos, está trazendo um objeto inferior, está trazendo produtos de qualidade inferior ao que foi pedido no termo de referência ou no projeto básico. E aí o analista de olho nisso, o que ele vai fazer? Ele vai apontar o erro para o pregoeiro, para a comissão de licitação, para que essa proposta seja desclassificada por não atender o edital. E aí você tira da jogada esse seu concorrente, limpa a pista para você. Então, isso também tem que ficar de olho. Já cansei de pegar licitações que, claro, o meu concorrente tinha uma proposta com valor muito menor, só que quando a gente ia olhar, né, os materiais, o desempenho, o objeto dele que estava na proposta, não atendia o que o edital estava exigindo. Então, por isso que ele estava conseguindo um preço menor, porque o produto dele era menos do que o edital solicitava. Então, esse sujeito não traz o objeto que o edital exigiu, então ele está fora, ele tem que ser desclassificado. Muitas vezes o pregoeiro não vê isso, a comissão de licitação não vê, e o analista que vai ver isso aí vai apontar o erro, vai recorrer se for necessário, até que esse sujeito seja desclassificado e saia da pista, e deixe a pista limpa para mim. Então isso, muitas vezes, cuidado
quando você coloca só a culpa no preço. Daí tem que ser sentado, tem que ser estudado, tem que ser analisado junto com o seu cliente também, tá? Próximo passo, né? Qual que é uma próxima forma de pagamento? Por mensalidade e planos de trabalho. O que é isso? Você, de repente, tem clientes que vão ficando fixos, né? E o seu cliente, então, ele quer terceirizar de modo definitivo. Por exemplo, a parte contábil da minha empresa, ao invés de eu ter um contador lá, eu terceirizei para o escritório de contabilidade já faz muitos anos. E eles que cuidam toda a parte contábil para mim. É a mesma coisa com a licitação, ele pode terceirizar para você esse trabalho, esse serviço. Então aí você vai acabar cobrando uma mensalidade e vai estabelecer planos de trabalho. Por exemplo, vai ser um preço X para participar de 5 licitações por mês, vai ser um preço Y para participar de até 10 licitações por mês, vai ser um preço X mais Y para participar de até 15 licitações por mês. E você vai fazendo planos de trabalho, né? Com mensalidades que podem ser fixas ou não, podem ser mensalidades que a gente vai, dependendo do mês, esse mês participei de 5 licitações, então quanto que é por licitação? Eu estou cobrando X por licitação, então é X vezes 5. Não, esse mês eu participei de 10 licitações, então eu vou cobrar por licitação X vezes 10. Então você pode estabelecer, não tem regra aqui, não tem certo ou errado, vai dar sua combinação com o cliente e do que você for testando e de repente vai ficando mais fácil para você. Você vai se adequando àquela forma de trabalho e aí você começa a oferecer esses planos de trabalho através de mensalidades que podem ser valores não fixos, podem ser valores que vão serem alterados dependendo do número de licitações que você participa naquele mês. E uma outra forma de trabalho é por trabalhos eventuais, partes específicas do processo. Por que eu estou te falando isso? Muitas vezes eu fui contratada não para participar da licitação inteira. A empresa foi lá participar da licitação. Quando chegou na etapa de recurso, né, uma licitação milionária, eles não sabiam a melhor forma de recorrer e me contrataram só para fazer o recurso administrativo, tá? Então, muitas vezes você pode ser contratado, de repente, só para pegar documentação, coletar documentação. Eles já têm alguém que vai participar lá, o próprio dono vai participar, mas não quer ter esse trabalho de ficar coletando documento. Ou você pode ser contratado só para fazer um recurso administrativo, né? Não precisa ser advogado para isso. Eu já falei várias vezes, né? Recurso administrativo, defesas administrativas, denúncias administrativas, não é função privativa do advogado, não precisa. Advogado só se for algo judicial que ele tem que entrar, mas se for administrativamente, não. Então, eu quero fazer o cadastro no registro cadastral da prefeitura, do que o órgão usa. Então, eles podem te contratar só para esse tipo de trabalho, específicos, pontuais, e aí você vai ter uma tabelinha onde você vai cobrar também. E, claro, como eu digo, não é uma tabela fixa, a tabela ela vai variar do trabalho que você vai ter, quantas horas você vai ter que se dedicar para fazer aquilo. Por exemplo, só vou dar um exemplo aqui. Eu até poderia ter uma tabela fixa do valor que eu cobro por recurso, tá? Mas várias vezes chegou para mim, empresário, nos últimos 5 minutos do segundo tempo, precisa entregar com o recurso e meu prazo vence amanhã, tal hora. Quer dizer, eu tive que várias vezes passar a madrugada fazendo um recurso administrativo, porque ele me deu lá nos 5 minutos do último tempo, ele resolveu vir com o problema quando a bomba já tinha estourado já e jogar o problema na minha mão. Então, claro que eu cobrei 5 vezes mais caro o meu valor normal, porque eu tive que fazer de madrugada, eu tive que rodar a madrugada acordada para fazer aquele recurso, para no dia seguinte de manhã estar na mão dele, tá? Então, tudo isso vai influenciar também no preço que você vai cobrar. E não esqueça também, tá, pessoal? Não esqueça que quando você vai fazer, então, esse contrato para esse tipo de trabalho, esse tipo de assessoria consultoria, você deixar claro para o seu cliente, então, custos, né? Então, se precisar ter custo, por exemplo, com cartório, com autenticação de firma, com cópia autenticada, com correio, esses custos que você não vai arcar com eles, esses custos terão que ser arcados pela empresa, tá? E isso sempre regra no contrato para não ter problema de amanhã você não receber, da pessoa não te pagar, tá? Sempre contrato assinado certinho para você ter como cobrar. Então, se você está dentro aqui da plataforma do curso completo de licitações, do curso de formação de analista master de licitação, eu deixei um modelinho, você que está na plataforma, é só entrar com o login e senha de acesso, eu deixei um modelinho de um contrato que eu utilizo para
assessoria, consultoria, tá? É só um modelo bem genérico, você vai poder colocar as cláusulas de acordo com a forma que você vai trabalhar, que você vai atuar, mas eu deixei um modelo para você aqui no módulo. Para você que está fazendo o curso de formação de analista de licitações, tem então um modelo de contrato que você vai firmar com essa empresa ou essa pessoa que vai te contratar para você participar da licitação representando essa empresa, né? Vendendo os produtos e os serviços dessa empresa para o governo, que é uma das formas do analista de licitações trabalhar. Lembrando que o analista de licitações é aquele fornecedor, é quem vai vender produtos e serviços para o governo, não necessariamente você precisa ser dono da empresa. Você pode prestar esse serviço na forma que eu mencionei aqui, não precisa ser advogado, tá? Para isso, mas tem muito advogado que é analista de licitações e é uma forma excepcional de trabalhar. Eu, sinceramente, acho 1000 vezes melhor do que trabalhar no judiciário. O advogado vai trabalhar dessa mesma forma, tá? Então, sendo você advogado ou não, você pode ser um analista de licitações que presta serviços de representação, assessoria ou consultoria para licitações. Um forte abraço para você!